Abel Ferreira, campeão brasileiro com o Palmeiras, mais um título na conta do português. E nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês a minha opinião sobre por que eu acho que ele deveria ser o próximo técnico da seleção brasileira. Esse foi o 6º título do Abel desde que ele chegou no Palmeiras. Já ganhou 2 Libertadores, numa Copa do Brasil, agora campeão brasileiro, campeão estadual e campeão da Recopa. Agora para ele só falta ganhar a Supercopa do Brasil, que vai disputar ano que vem contra o Flamengo, e o Mundial de Clubes, que ele acabou perdendo contra o Chelsea. Com o título brasileiro, ele se juntou ao Cuca e ao Filipão como os únicos técnicos a já terem ganhado uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e estadual pelo mesmo clube. O Cuca no Atlético Mineiro, o Filipão no Grêmio e agora o Abel no Palmeiras. Esse título coroou que, pra mim, foi o melhor Palmeiras do Abel desde que ele chegou. Os times mudaram durante os anos aí, né? O time de 2020 foi 2021 mudou, e agora esse 2022 pra mim foi o melhor. Foi o campeão brasileiro, né? O campeonato mais difícil, na minha opinião, que é pontos corridos e tal. Ele foi o melhor mandante, melhor visitante, melhor ataque, melhor defesa, o melhor primeiro turno, o melhor segundo turno. Apenas um time na era dos pontos corridos conseguiu todos esses recordes, que foi justamente o Abel do Palmeiras. O que eu mais admiro no Abel Ferreira é a capacidade que ele tem de ser camaleão, de se adaptar e adaptar o time dele. Por exemplo, na final da Libertadores, que ganhou contra o Flamengo, ele surpreendeu todo mundo, montou um esquema lá com 3 zagueiros, Scarpa na ala esquerda e conseguiu ganhar o título, né? Ao longo dos anos a gente pode ver também, como eu já disse, né, os times mudaram muito de 2020, 2022, 2021 e também os protagonistas desse time, né? Em 2020 a gente lembra que teve uma briga ali pra saber quem foi o melhor jogador e tal, mas muitos falam que foi o Rony, alguns falam que foi o Everton ou o Gustavo Gomes, enfim, era um time que sempre jogou muito unido, assim, jogava em prol dos times. 2021. O Veiga é unanimidade que foi o melhor jogador daquela campanha, fez muitos gols. E em 2022, o Scarpa surgiu, ele que passou um tempo afastado do protagonismo. Ele surgiu em 2022 como o melhor jogador, com certeza. Foi o artilheiro do time, líder de assistência, enfim. Agora, infelizmente, vai sair, vai ser um desafio para o ano que vem, mas esse não é o tema por aqui. Falando em protagonismo, o grande craque do Palmeiras antes do Abel Ferreira chegar era o Dudu, ali, principalmente nos anos de 2017 e 2018, que ele se destacou bastante, virou um grande ídolo da torcida. E quando o Abel chegou, ele não teve que, digamos assim, lidar com o Dudu, com essa grande estrela no time. Aí ele montou um time que eram, digamos, 11 operários, todo mundo jogava para o time. Aí o Dudu voltou em 2021, ele se adaptou muito bem à engrenagem. Acho que foi muito bom para o Dudu também, para ele jogar mais para o time, não só para ele, o time jogar para ele. E esse é um mérito do Abel, um mérito para o Dudu. Outro mérito muito grande do Abel Ferreira no Palmeiras foi o uso da base, que o Palmeiras sempre teve uma base muito boa nesses anos recentes, mas até um tempo atrás praticamente não era usada. Isso foi muito criticado com o Filipão, com o Cuca, com o Mano Menezes, até que com o Luxemburgo ele começou a usar um pouquinho mais, mas não durou muito no cargo. E o Abel Ferreira foi o grande responsável por dar mesmo essa sequência para os meninos. Dentre eles dá para destacar principalmente o Danilo, que eu acho que é o melhor deles disparado. Também tem o Gabriel Menino, que em alguns momentos foi muito bem, acabou perdendo um pouco de espaço, mas já chegou inclusive a ser convocado para a seleção brasileira. Tem também o Patrick de Paula e o Wesley, que foram importantes em alguns momentos. E agora, mais recentemente, tem o Vanderlan, lateral esquerdo, que promete aí ter uma boa carreira e ser muito importante no ano que vem. E o Endrick, né, que é um fenômeno. E o Abel Ferreira já reconheceu isso nele. E ele vem sendo titular, foi titular no último jogo, vem ganhando minutos cada vez mais. E como é bom se lembrar, né, o Endrick só tem 16 anos, então ele vai jogar mais 2 anos ainda no Palmeiras. E o Abel Ferreira, se ficar no Palmeiras, vai aproveitar muito ele e acho que vai tornar ele um jogador ainda melhor. Se a gente tem alguma crítica que a gente pode fazer a esse trabalho, na minha opinião, são as contratações do Abel Ferreira desde que ele chegou no Palmeiras. De 2020 para cá, quando ele chegou, foram 15 contratações e, na minha contagem, na minha opinião, claro, só 2 deram certo totalmente, que é o Piquerez e o Murilo, que deram mais certo esse ano mesmo. A gente pode destacar contratações que deram bem errado, como, por exemplo, Flaco Lopes, Merentiel, Atuesta, Navarro, Jorge, que todos chegaram com grande status, digamos assim, mas o Abel não conseguiu fazer com que eles jogassem. Falando de seleção brasileira, como todo mundo sabe, o Tite não vai ficar pro ano que vem, depois da Copa. Ele já anunciou isso oficialmente. Então, na minha opinião, o Abel Ferreira é o cara mais preparado, o melhor treinador disponível para assumir o cargo. Muita gente fala de Dorival Júnior, Rogério Ceni, mas não tem jeito, para mim, o Abel é o melhor nome. Muita gente contesta ele, fala que ele é retranqueiro, não sei o que, ele tem esse estigma, mas se a gente for analisar aqui, o Abel Ferreira tem uma média no Palmeiras de 1,7 gols por jogo, que é bastante coisa. Se a gente comparar com o Dorival no Flamengo, que
Dorival. Muita gente fala que é o Flamengo o time mais ofensivo do Brasil, faz muitos gols, tem uma média de 1,83 gols, num recorte bem menor. O Abel Ferreira está há 2 anos, o Dorival no Flamengo só está há 6 meses, então é muito mais difícil manter essa continuidade. Então você percebe que não é uma diferença tão grande quando se fala em gols e ofensividade. Quando se fala isso do Abel ser retranqueiro, muita gente lembra principalmente do início do trabalho dele. Mas se a gente fazer outra comparação agora com o Tite no Corinthians e quando ele chegou na seleção brasileira, muita gente falava que ele também era retranqueiro. Mas eu acho que isso é uma semelhança que os dois têm, de que vai construindo o time pouquinho a pouquinho, como tem aquele bordão que todo mundo usa velho já, né? Um bom time sempre começa com uma boa defesa, tem que arrumar a cozinha primeiro. Os dois fazem isso com maestria. E um problema que eu acho que ele pode ter na seleção brasileira, isso realmente é a minha maior dúvida, é como ele vai lidar com as estrelas, né? Que a seleção brasileira é o lugar onde mais tem estrela no futebol brasileiro, né? Obviamente, tem grandes astros mundiais como Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, enfim. Esses jogadores, como todo mundo sabe, são mais difíceis de administrar o vestiário se você não tiver tanta experiência. E o Abel Ferreira nunca deixou ninguém ter esse status de estrela e se tornar maior do que o time do Palmeiras. Então, se ele for para a seleção realmente como eu gostaria, vai ser um desafio descobrir como ele vai lidar com tanta estrela num vestiário tão pesado. É incontestável que ele seja um cara mais preparado. O único problema é que muita gente não vê com bons olhos ele na seleção é o fato dele ser estrangeiro, que seria uma quebra de padrão aí na CBF. Mas eu acho que não é um grande problema, na minha opinião. O futebol está moderno. Se for parar para pensar, vários treinadores aí de várias seleções não são da respectiva seleção. E no final das contas, o que é mais importante é ganhar os títulos, e para isso tem que ter os melhores profissionais. Mas essa é apenas a minha opinião. Deixa aí nos comentários se vocês concordam comigo que tem que ser o Abel Ferreira o próximo técnico. Vocês admiram o trabalho dele no Palmeiras. Vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like. Muito obrigado por você assistir até aqui. Valeu pela audiência, pela paciência. Tamo junto.